Você já reparou como certas pessoas parecem ter um radar para identificar exatamente onde você está vulnerável? Elas não precisam de muito tempo, não fazem perguntas diretas, mas de alguma forma sabem qual botão apertar para te desestabilizar. E o mais intrigante, você acaba se perguntando se o problema está em você, se é algo que você fez, ou pior, se é algo que você é. A verdade é que pessoas tóxicas possuem uma habilidade quase instintiva de detectar insegurança alheia, e usam isso como porta de entrada para drenar sua energia, controlar suas escolhas e ocupar um espaço que deveria ser só seu. Mas aqui está a boa notícia: se elas conseguem identificar suas fragilidades, você também pode aprender a blindá-las. Não através de máscaras ou fingimentos, mas cultivando algo muito mais poderoso: autocontrole genuíno e limites claros. Porque no fim das contas, o problema não é ter insegurança, é permitir que ela se torne o convite aberto para quem não merece estar por perto. Neste conteúdo, você vai descobrir exatamente como esse mecanismo funciona e, mais importante ainda, como se proteger disso sem perder sua essência, sua paz ou sua sanidade. Prepare-se para uma jornada que vai além de identificar o vilão da história. Você vai aprender estratégias práticas, baseadas em sabedoria milenar e experiências reais, que vão transformar a maneira como você se relaciona com pessoas difíceis. E quem sabe, ao final, você perceba que o verdadeiro poder sempre esteve em suas mãos, você só precisava aprender a usá-lo. 1. Autocontrole como base da liberdade. Sabe aquela sensação de que você precisa fazer a outra pessoa entender o seu ponto de vista para finalmente ter paz? Pois é, essa armadilha mental é uma das maiores responsáveis por nos manter presos em ciclos tóxicos. A insegurança sussurra no nosso ouvido que se conseguirmos convencer o outro, se conseguirmos que ele veja o quanto estamos certos, finalmente teremos o controle da situação. Mas a verdade nua e crua é esta: você nunca vai controlar como os outros se comportam. Nunca. E tentar fazer isso é como tentar segurar água com as mãos abertas: quanto mais você aperta, mais escapa. O verdadeiro autocontrole não está em dominar as ações alheias, mas em governar suas próprias reações e escolhas. Pessoas tóxicas têm um faro apurado para identificar quem ainda não aprendeu essa lição. Elas percebem quando você reage impulsivamente, quando suas emoções estão à flor da pele, quando um simples comentário é capaz de te tirar do eixo. E é justamente aí que elas se instalam, criando raízes nos espaços onde faltam limites sólidos. É como deixar a porta da sua casa escancarada e reclamar que tem gente entrando sem permissão. Pense em alguém que já te deixou completamente esgotado emocionalmente. Agora, faça uma reflexão honesta: quantas vezes você tentou mudar essa pessoa? Quantas conversas, explicações, tentativas de fazer ela entender? E o resultado? Provavelmente, você só se desgastou mais. A filosofia estoica nos ensina algo revolucionário: a liberdade começa quando você aceita que só pode mudar a si mesmo. Quando você para de gastar energia tentando reformar o outro e investe essa mesma energia em fortalecer seus próprios limites, tudo muda. Não é mágica, é estratégia inteligente. 2. Perdão consciente sem reaproximação. Agora, vamos falar de um dos conceitos mais distorcidos quando o assunto é lidar com gente tóxica: o perdão. A cultura popular vendeu a ideia de que perdoar significa fazer as pazes, virar a página como se nada tivesse acontecido, e voltar a confiar cegamente. Isso não é perdão, é amnésia emocional. E pior, é uma armadilha que mantém você preso em relacionamentos que já deveriam ter sido encerrados há muito tempo. A insegurança adora essa confusão, porque ela faz você acreditar que se não perdoar do jeito certo, com reconciliação e tudo mais, você é rancoroso, vingativo ou incapaz de superar. O perdão genuíno é um ato de autopreservação, não de reaproximação. É você olhar para a ferida, reconhecer a dor que ela causou, extrair o aprendizado que ela trouxe, e decidir conscientemente que não vai mais carregar esse peso. Mas isso não significa reabrir as portas. Você pode perdoar alguém que te traiu e, ainda assim, nunca mais compartilhar nada íntimo com essa pessoa. Pode perdoar quem te desrespeitou e, ao mesmo tempo, manter uma distância segura. O perdão liberta você do ressentimento, mas não te obriga a entregar novamente a chave da sua vida para quem já provou não saber cuidar dela. Pense assim: uma cicatriz é a prova de que você se curou, mas também é um lembrete do que aconteceu. Ela não dói mais, mas está ali, visível, te protegendo de repetir o mesmo erro. Quando você perdoa sem reconciliar, está criando essa cicatriz. Está dizendo ao universo, e a si mesmo,
que aprendeu a lição, que cresceu com a experiência, mas que não é mais a mesma pessoa que permitiu aquilo. E aqui está o ponto crucial. Você não precisa anunciar esse perdão, não precisa dizer nada para ninguém. O perdão verdadeiro acontece em silêncio, no seu interior, e se manifesta na sua paz, não na sua disponibilidade para quem já te machucou. 3. Estabelecimento de limites firmes e sutis. Se tem uma palavra que deveria ser ensinada desde cedo, essa palavra é não. Mas não um não dito aos berros, com culpa ou agressividade. Estamos falando de um não sereno, firme, sem necessidade de longas justificativas. A grande questão é que muita gente confunde estabelecer limites com ser mal educado, egoísta ou frio. E a insegurança adora alimentar essa confusão, porque enquanto você acredita nisso, fica refém das demandas alheias. Você se torna aquela pessoa que diz sim quando queria dizer não, que atende ligações quando precisava de silêncio, que se sobrecarrega para não desapontar ninguém, exceto a si mesma. Definir limites não é construir muros intransponíveis ao redor da sua vida. É estabelecer fronteiras saudáveis que protegem sua energia, seu tempo e sua saúde emocional. Pense nos limites como a cerca de um jardim. Ela não impede as pessoas de verem as flores, mas deixa claro até onde elas podem chegar sem pisar no que você cultiva com tanto cuidado. E aqui está o segredo. Você não precisa explicar seus limites em detalhes, não precisa convencer ninguém de que eles são válidos. Basta comunicá-los com clareza e mantê-los com consistência. Por exemplo, se alguém te liga toda noite só para desabafar, drenando sua energia sem nunca perguntar como você está, você não precisa cortar a pessoa da sua vida de forma dramática. Pode simplesmente dizer, hoje não consigo conversar, está bem, e pronto. Sem culpa, sem justificativa longa, sem se explicar. Se a pessoa respeita, ótimo. Se ela insiste, reclama, ou tenta te fazer sentir mal, você já tem uma informação valiosa. Ela não respeita seus limites. E aí, a escolha de manter ou não esse vínculo fica muito mais clara. Limites são o termômetro que mostra quem realmente se importa com você e quem só quer o que você pode oferecer. 4. Humor inteligente como ferramenta de desarmamento. Tem uma coisa que pessoas tóxicas adoram: conflito. Elas se alimentam da tensão, do drama, da sua reação explosiva. É como se cada vez que você perde a paciência, grita ou se exalta, elas ganhassem pontos num jogo invisível. E a insegurança torna você um alvo perfeito para esse tipo de provocação, porque quando você não confia plenamente em si mesmo, qualquer comentário maldoso vira uma facada certeira. Você reage emocionalmente, se justifica, tenta se defender, e nisso, entrega todo o seu poder para quem não merece nem 5 minutos da sua atenção. Agora, imagine que em vez de entrar nesse jogo, você simplesmente muda as regras. Alguém solta uma crítica venenosa e você responde com um sorriso e uma piada inteligente. Não é sarcasmo agressivo, não é humilhação, é leveza estratégica. O humor bem usado é como jogar um balde de água fria numa fogueira que estava prestes a incendiar tudo. A pessoa esperava te ver reagir, se defender, perder o controle. Mas você, com autocontrole e uma dose de inteligência emocional, apenas sorri e desvia. E sabe o que acontece? A pessoa fica sem chão, perde o roteiro, e você mantém sua paz intacta. Um exemplo prático: imagine que alguém comenta sobre sua mesa bagunçada no trabalho, tentando te ridicularizar. Em vez de se justificar ou revidar com raiva, você pode responder algo como: "Ah, é o caos criativo em ação. Einstein também era bagunceiro, então estou no caminho certo." Simples, leve e eficaz. Você não atacou, não se defendeu desesperadamente, mas deixou claro que aquilo não te afeta. O humor inteligente é uma ferramenta poderosa porque mostra que você está no controle da situação e das suas emoções. E mais importante, mostra que você escolheu não jogar o jogo deles. 5. Recusa ao jogo da manipulação emocional. Manipulação emocional é uma das armas favoritas de quem tem perfil tóxico. E funciona porque mexe exatamente com aquilo que nos deixa mais vulneráveis: o medo de rejeição, o medo de não ser amado, o medo de estar fazendo algo errado. Frases como "se você me amasse de verdade, faria isso por mim" ou "você nem liga mais para mim" não são declarações de afeto, são iscas emocionais. E quando você morde a isca, tentando provar o contrário, justificar seu amor ou sua lealdade, já caiu na armadilha. A insegurança é o combustível perfeito para esse tipo de manipulação.
porque ela faz você duvidar de si mesmo antes mesmo de questionar o outro. A estratégia mais eficaz contra a manipulação emocional é surpreendentemente simples: não jogar o jogo. Quando alguém tenta te manipular, espera uma reação específica, geralmente, que você se defenda, se justifique, ou ceda às demandas emocionais. Mas e se você simplesmente não fizer nada disso? E se, diante de uma acusação vazia, você apenas disser você tem razão e mudar de assunto? Parece estranho, mas funciona como mágica. Porque quando você não reage como esperado, o manipulador perde o roteiro. Não sabe mais o que fazer. E você, pela primeira vez, sente que está no controle, não da situação, mas de si mesmo. Veja bem, não se trata de passividade ou de concordar com absurdos. É estratégia pura. É você reconhecendo que algumas batalhas não merecem ser travadas, que algumas conversas são apenas armadilhas disfarçadas de diálogo. Você não precisa convencer ninguém da sua intenção, do seu caráter ou do seu afeto. Quem realmente te conhece e te respeita não vai usar essas armas baratas. E quem usa? Bem, essa pessoa está te mostrando exatamente quem é. Recusar o jogo emocional é recuperar seu poder de escolha e dizer, em silêncio, que você não está mais disponível para esse tipo de dinâmica. 6. Afastamento sem culpa. Nem toda relação tem conserto. E sabe de uma coisa? Está tudo bem. Na verdade, está mais do que bem, é necessário. Mas a insegurança adora transformar o afastamento consciente em culpa destrutiva. Ela sussurra no seu ouvido: e se você estiver sendo egoísta? E se você estiver exagerando? E se, no fundo, o problema é você? E aí você fica preso, sustentando vínculos que só drenam sua energia, carregando peso que nunca foi seu para carregar. A verdade é que se afastar de alguém tóxico não é egoísmo, é autopreservação. É você reconhecendo que merece paz, respeito e relações saudáveis. Andar embora nem sempre é aquela cena dramática de filme, com portas batendo e declarações inflamadas. Às vezes, é apenas um pensamento silencioso que muda tudo: não vou mais me desgastar com isso. E então você começa a soltar. Para de correr atrás, para de cobrar mudanças, para de tentar salvar quem não quer ser salvo. Responde menos, se envolve menos, se importa menos. E do lado de fora, ninguém percebe grande coisa. Mas dentro de você, é uma revolução. O ar fica mais leve, a mente mais clara, e você finalmente consegue respirar sem sentir aquele peso no peito. O afastamento consciente é um ato de amor próprio, não de frieza. É você dizendo que sua saúde mental vale mais do que qualquer relacionamento forçado. E aqui está algo importante. Você não precisa anunciar sua saída, não precisa fazer um discurso de despedida. Basta parar de ficar. Porque quando você realmente entende o valor da sua presença, percebe que oferecê-la a quem não sabe apreciar é um desperdício. E você não tem mais tempo nem energia para desperdiçar. O perdão pode ter acontecido lá atrás, mas o afastamento é o que garante que você não vai se machucar de novo. E isso não é covardia, é sabedoria. 7. Silêncio estratégico em vez de exposição. Existe algo curioso sobre falar repetidamente de quem nos machuca. Parece que estamos desabafando, aliviando o peso, buscando validação. Mas na prática, estamos fazendo exatamente o oposto. Cada vez que você menciona a pessoa tóxica, comenta sobre o comportamento dela, desabafa com outros sobre o que ela fez, você está dando palco. Está mantendo aquela pessoa ocupando espaço mental e emocional, mesmo quando ela nem está presente. É como regar uma planta morta, você só prolonga a agonia. E a insegurança adora esse ciclo, porque te faz acreditar que falar sobre o problema é o mesmo que resolvê-lo. O silêncio consciente é uma das ferramentas mais poderosas e subestimadas quando se trata de lidar com gente tóxica. Não é o silêncio do medo, da passividade ou da supressão. É o silêncio estratégico de quem decidiu que aquela pessoa não merece mais espaço na conversa, nos pensamentos ou na energia diária. Quando alguém tenta puxar assunto sobre a pessoa tóxica, você desvia. Quando te perguntam, você responde: prefiro focar em outra coisa. Simples assim. Sem drama, sem explicações longas, apenas foco redirecionado para o que realmente importa. E sabe o que acontece quando você para de alimentar o assunto? A presença daquela pessoa começa a se dissipar. Ela deixa de ter poder sobre você. Porque o verdadeiro veneno não está só no que a pessoa fez,
está em quantas vezes você revive aquilo contando e recontando a história. Cada narrativa é uma nova dose de toxicidade entrando no seu sistema. O silêncio é a desintoxicação. É você escolhendo não transformar sua dor em entretenimento alheio, não dar munição para fofocas e, principalmente, não se prender em um loop mental que só te enfraquece. Fale apenas com quem pode realmente ajudar. Todo o resto é ruído desnecessário. 8. Foco no propósito como proteção. Quer saber o que mais irrita uma pessoa tóxica? Ver você crescendo, evoluindo, brilhando, sem dar a mínima atenção para ela. Porque pessoas tóxicas se alimentam de drama, de conflito, de te ver distraído e perdido. Elas inventam problemas, criam tensões, colocam uns contra os outros, tudo para desviar seu foco do que realmente importa. E a insegurança facilita esse desvio, porque quando você não tem clareza sobre seus objetivos e propósitos, qualquer distração parece urgente. Qualquer provocação te tira do eixo. Mas quando você está genuinamente focado no seu caminho, o jogo delas perde completamente o sentido. O foco é uma armadura invisível. Imagine que você está no meio de um projeto importante, algo que te desafia e te motiva. Alguém vem com uma provocação, tentando te arrastar para um conflito desnecessário. E você, com autocontrole e clareza, simplesmente responde: agora não posso, estou focado numa entrega. E volta ao trabalho. Sem justificar, sem entrar no jogo, sem perder tempo. No começo, a pessoa insiste. Afinal, ela está acostumada a ter sua atenção. Mas aos poucos, percebe que não funciona mais. E você continua avançando, construindo, evoluindo, enquanto ela fica parada, tentando entender o que mudou. O verdadeiro poder do foco está em criar uma barreira natural contra influências negativas. Quando você sabe exatamente o que quer, quais são suas prioridades e onde está investindo sua energia, as tentativas de te desestabilizar simplesmente ricocheteiam. Viram ruído de fundo, nada mais. E o melhor de tudo, outras pessoas percebem sua postura e começam a fazer o mesmo. O silêncio se espalha, o drama perde o palco, e o ambiente ao seu redor se transforma. Porque foco não é só sobre produtividade, é sobre proteger sua paz e direcionar sua vida para onde você realmente quer chegar. E isso, ninguém pode tirar de você. 9. Escolha consciente das companhias. Tem um ditado antigo que diz: diga-me com quem andas e te direi quem és. E por mais clichê que pareça, essa frase carrega uma verdade brutal. As pessoas ao seu redor não apenas influenciam seu humor ou suas conversas, elas moldam sua mentalidade, suas escolhas, seus limites e até sua percepção de si mesmo. Conviver com pessoas tóxicas é como nadar com uma âncora presa no tornozelo. Você se esforça, dá o seu melhor, mas nunca sai do lugar. E pior, começa a acreditar que o problema é você, que você não é capaz, que não merece mais. A insegurança floresce nesse tipo de ambiente, porque ela se alimenta de críticas constantes, comparações injustas e falta de apoio genuíno. Agora, pense no oposto. Lembra daquela pessoa que, numa simples conversa, te fez sentir capaz, motivado, visto? Aquela que vibrou com sua conquista como se fosse dela também, que te incentivou a tentar de novo quando você estava desistindo? Esse é o tipo de companhia que transforma vidas. Não são pessoas perfeitas, não são motivadores profissionais disfarçados de amigos, são apenas pessoas genuínas que querem ver você crescer tanto quanto desejam crescer elas mesmas. E quando você começa a buscar ativamente esse tipo de convivência, tudo muda. Suas escolhas ficam mais claras, suas metas mais tangíveis, e sua confiança se fortalece naturalmente. A verdade é que trocar quantidade por qualidade nas relações é um dos investimentos mais valiosos que você pode fazer. Não adianta ter 50 contatos no celular se nenhum deles realmente te conhece ou se importa com o que você está vivendo. Vale muito mais ter 2 ou 3 pessoas que estão ali de verdade, nos momentos bons e ruins, do que uma multidão de conexões superficiais que desaparecem quando você mais precisa. E aqui está o ponto crucial: seja você também o tipo de pessoa que o mundo precisa mais. Aquela que cura, não que fere. Aquela que levanta, não que derruba. Porque relações saudáveis são uma via de mão dupla, e você merece estar cercado de gente boa tanto quanto merece ser essa pessoa boa para os outros. Chegamos ao final dessa jornada, mas na verdade, este é só o começo. Porque agora você tem as ferramentas, tem o conhecimento, tem a clareza. Mas e aí,
O que você vai fazer com tudo isso? Vai continuar permitindo que pessoas tóxicas drenem sua energia, ocupem seu espaço mental e determinem o rumo da sua vida? Ou vai começar, hoje mesmo, a estabelecer limites, cultivar autocontrole e proteger aquilo que há de mais valioso em você, sua paz? A escolha sempre foi sua. E sempre será. Talvez você perca algumas pessoas nesse processo. E sabe de uma coisa? Está tudo bem. Porque quem se afasta quando você começa a se respeitar nunca ofereceu amor, ofereceu controle. E quando você tira esse controle das mãos erradas, recupera algo que ninguém pode tirar de você, sua liberdade. O silêncio deixa de assustar. A solidão vira clareza. E a vida volta a caber dentro de você, do jeito que sempre deveria ter sido. Agora me responda, você está pronto para aplicar essas estratégias na prática? Está pronto para escolher você, sua saúde mental, sua paz interior? Se a resposta for sim, então não fique apenas na teoria. Comece hoje. Estabeleça um limite que você vem adiando. Pratique o silêncio estratégico. Foque no seu propósito. E acima de tudo, lembre-se, você não precisa mudar o outro. Precisa proteger a si mesmo. E quando você faz isso, tudo muda. Se este conteúdo falou com você, se identificou algo que precisava ouvir, inscreva-se no canal e ative as notificações. Tem muito mais pela frente. Estratégias práticas, reflexões profundas e uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão buscando viver com mais serenidade, sabedoria e força interior. Sua jornada merece esse apoio. E você merece viver em paz.